Olá, senhores. Eu sou o professor Bruno Barcelos. Estamos juntos mais uma vez nesse vídeo, fazendo uma revisão sobre saúde do trabalhador, tema da nossa terceira apostila ainda do MED curso. Tudo bem? Hoje nós estaremos comentando a respeito de várias doenças ocupacionais e da saúde do trabalhador e todas as leis relacionadas à saúde do trabalhador. Bom, esse é um tema muito frequente nos concursos de residência médica e merecem destaques para os nossos estudos. Bom, vamos lá começando então a falar sobre a definição da saúde do trabalhador. Quem que deve contemplar a saúde do trabalhador? Bom, desde a Constituição de 88, com a universalidade do Sistema Único de Saúde, a definição de saúde do trabalhador ela ficou bem mais ampla. Ela envolve um conjunto de ações destinadas à promoção, à proteção, à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Ou seja, a todos aqueles indivíduos que sofram riscos, estejam submetidos a riscos, ou a agravos advindos das condições de trabalho, eles devem ser contemplados na saúde do trabalhador. Bom, e com a Constituição, com a universalidade, a igualdade da Constituição de 88, então todos os trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais, do setor formal ou informal, até mesmo os desempregados, devem ser contemplados na saúde do trabalhador. As formas como eles vão ser contemplados, as legislações vão ser diferentes, distintas, para se o paciente, o trabalhador, se ele for um trabalhador formal ou informal. Mas todos eles, de alguma maneira, devem ser contemplados pela saúde do trabalhador, pelas medidas de saúde do trabalhador. Bom, vamos seguir então fazendo algumas definições para ficar bem claro para a gente do que a gente vai estar trabalhando daqui para frente. Bom, o primeiro deles falar sobre acidente de trabalho, que é o carro-chefe desse tema que nós estamos abordando hoje. Bom, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause ou a morte, ou a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Então, 4 agentes estão relacionados aos acidentes de trabalho. São eventos agudos. Então, 4 agentes estão relacionados. Sejam eles os agentes físicos, então temperatura, o calor extremo ou o frio, vibrações, ruídos, ondas mecânicas, todos eles vão entrar ali como agentes físicos relacionados ao acidente de trabalho. Ou então agentes químicos. Nós vamos estar mencionando no final dessa nossa apresentação sobre várias doenças ocupacionais. Muitas delas estão relacionadas a agentes químicos, como a silicose, a asbestose, assim por diante. Agentes biológicos também podem funcionar como agentes relacionados ao acidente de trabalho. Então, muitos indivíduos vão trabalhar com riscos biológicos, seja ele por vírus, bactéria, fungo, protozoário. Então, podem também adoecer através desses agentes. Ou, finalmente, a organização do trabalho. São acidentes relacionados a vícios posturais, a má adaptação a alguns movimentos, movimentos repetidos, monótonos e repetidos. Então, esses vão ser englobados ali na organização do trabalho. Ele está sendo mal feito pelo indivíduo, porque por questões de posicionamento do paciente, do trabalhador, ou da sua repetição das suas funções. Então, esses 4 agentes normalmente estão relacionados aos acidentes de trabalho. Tudo bem? Bom, vamos começar então esmiuçando 2 caras que normalmente se confundem e são temas frequentes também nos concursos de residência médica. O primeiro deles é a doença profissional e o segundo vai ser a doença do trabalho. Bom, gente, em se tratando de doença profissional, olha só para a definição dela. É aquela relacionada ao desempenho da atividade laborativa, que se apresenta como uma síndrome típica que em outros trabalhadores da mesma situação,
que têm um fator etiológico conhecido e que estão reconhecidas pelo Ministério da Previdência Social. Então, preste atenção, doença profissional é aquela relacionada ao desempenho da atividade laborativa, mas ela é uma síndrome típica. Tá? Ela é classificada, categorizada no Ministério da Previdência Social. Tá? Então, ela tem um fator etiológico conhecido, é uma doença relacionada não só ao trabalho, mas à profissão. Tá? A profissão. Então, todos aqueles indivíduos que têm a mesma profissão, que desempenham a mesma atividade, eles provavelmente estão submetidos ao mesmo risco de adquirir esse acidente. Tá? Então, essa doença. Então, é uma doença profissional. Tá bom? Bom, ela muitas vezes é confundida com a doença do trabalho. A doença do trabalho, ela não está necessariamente associada a uma categoria profissional, e sim ao desempenho de uma atividade de trabalho qualquer. Então, é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. No caso aqui, o indivíduo não precisa ser necessariamente um profissional, registrado em um conselho, com um sindicato, para poder desempenhar essa função e para poder adquirir a doença do trabalho. Qualquer indivíduo que desempenhe aquela função, ele pode vir a adoecer. Tá? Então, caso aqui, surdez em trabalho realizado em local muito ruidoso. Um exemplo aqui, o motorista de ônibus fica sentado ao lado do motor do ônibus, com aquele ruído todo. Então, essa é uma doença relacionada ao trabalho. Se ao invés de ser um motorista, se fosse um passageiro que sempre se sentasse na mesma posição, ao lado do motor do ônibus, atrás do motorista, em todas as viagens, todos os dias, ele também poderia estar desenvolvendo a doença ali do trabalho, do ruído. Tá? Então, para fins previdenciários, tanto as doenças profissionais como as doenças do trabalho, e o que a gente vai estar falando mais à frente são os acidentes de trajeto, todos eles vão ter o mesmo fim previdenciário. Tá? Então, os acidentes de trabalho, todos eles vão ser considerados para fins previdenciários como sendo a mesma coisa. Tanto a doença profissional, quanto a doença do trabalho, como o acidente de trajeto, que a gente já vai tratar mais à frente. Tá? Então, mesmo que você tenha dúvida entre doença do trabalho ou doença profissional, para fins previdenciários, isso não é importante. Todas elas vão ser consideradas acidentes de trabalho. Bom, vamos em frente então e falar da classificação dos acidentes de trabalho. Basicamente, a gente vai poder estar tratando do acidente de trabalho de várias formas, categorizando ele de diversas maneiras. A primeira deles é falar sobre os acidentes chamados de típicos. Quem são os acidentes típicos? São aqueles acidentes decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo acidentado. Ou seja, é característico do trabalho, da atividade laborativa que ele faz. Tá? Então, aqui é um motorista profissional que sofre colisão com um veículo de trabalho durante sua jornada. Então, o indivíduo é motorista, ele está trabalhando, está na sua jornada de trabalho, dirigindo, e ele sofre uma colisão. Esse é um acidente de trabalho típico. Tá? Ele sofreu o acidente em vigência da sua jornada de trabalho, tá? Com um instrumento do seu trabalho. Esse é um acidente chamado de típico. Uma outra forma da gente classificar os acidentes de trabalho é chamando eles de graves. Alguns acidentes são classificados como acidentes graves de trabalho. Bom, quais são esses acidentes? Tem uma lista enorme ali com várias situações que são consideradas graves, mas merece destaque lembrar que todos os acidentes em menores de idade, acidentes de trabalho em menores de idade, são classificados como graves, independente da gravidade real, né, do tipo de acidente. Então, todos eles com trabalhador menor de idade, menor de 18 anos, é considerado grave. Outros acidentes também são considerados graves, como um acidente ocular, fraturas fechadas, aberta ou exposta, fratura múltipla, TCE, asfixia ou estrangulamento, afogamento, amputação, queimadura de terceiro grau, todos eles são considerados acidentes graves. Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente e falar de uma outra forma de classificar os acidentes de trabalho, chamando eles de acidentes fatais. Obviamente, o acidente fatal é aquele que o desenlace de todo o processo culmina com o óbito
do paciente. Então, são aqueles que ocasionam a morte do trabalhador. E devem gerar, isso que é importante, devem gerar notificação compulsória e investigação imediata. Tá? Um instrumento de notificação compulsória dos acidentes de trabalho no mercado formal é o CAT, a comunicação de acidente de trabalho. E essa comunicação ela deve ser emitida em até 24 horas após um evento fatal. Tá bom? Bom, vamos seguir em frente então e continuar falando das formas de se classificar um acidente de trabalho. Uma outra forma de classificar, essa também para fins previdenciários também é considerado acidente de trabalho, são os acidentes de trajeto. Tá? Então, importante, costuma aparecer também nos concursos de residência isso. Então, o que é um acidente de trajeto? Quais são aqueles acidentes que são classificados como acidentes de trajeto? Então, são aqueles acidentes ocorridos no caminho entre a residência e o local de trabalho do segurado, tá? E vice-versa, considerando a distância e o tempo de deslocamento habitual compatíveis com o percurso do referido trajeto. Então, se o indivíduo sai de casa em direção ao trabalho e sofre um acidente, é um acidente de trabalho. Se ele sai do trabalho, vai indo para casa, né, no trajeto habitual dele, com tempo normal de deslocamento, e ele sofre um acidente, é acidente de trajeto também. Tá? Então, para fins previdenciários, é considerado também um acidente de trabalho. Tá bom? Existe uma outra situação que também é considerado acidente de trajeto. Não é só da casa para o trabalho para casa. Também envolve o sindicato. Então, o percurso entre o sindicato e a residência também é considerado acidente de trajeto. Tá? E da mesma forma, de casa para o sindicato. Tá bom? Então, o sindicato também está envolvido num acidente de trajeto. Agora, olha só, gente. Se o indivíduo ele sai do trabalho, ou sai de casa, e ele desvia do seu trajeto habitual, ou ele gasta um tempo maior para poder fazer esse deslocamento, né, porque ele desviou do trajeto, ou se atrasou, saiu do horário habitual dele de deslocamento, isso passa a não ser mais considerado acidente de trajeto. Tá? Então, aqui não são considerados acidentes de trajeto o acidente sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, tem alterado o percurso habitual. Tá? Então, para ser acidente de trajeto, tem que ter uma relação temporal e distância, né? O trajeto, o percurso, tem que ser o habitual, tá? Do indivíduo da casa para o trabalho para casa. Tudo bem? Bom, vamos seguir então aqui, mostrando uma questão que já apareceu em alguns concursos de residência. Né? Então, olha só esse exemplo aqui. Ó. Uma empresa dispõe de um restaurante que fica a 100 metros da área de produção, mas dentro da sua própria, propriedade. Se no trajeto de ida para o almoço, o empregado sofreu uma queda com fratura de um membro, então ele estava dentro do território da empresa, no horário de expediente, indo almoçar. E ele sofreu um acidente. Gente, se ele sofreu um acidente no ambiente de trabalho, isso é considerado acidente de trabalho também, gente. Tá? Então, só para lembrar que isso é um acidente de trabalho. Tá bom? Não é de trajeto, porque ele não está se deslocando da casa para o trabalho. Mas é de acidente de trabalho, porque ele estava em vigência do seu exercício profissional. Bom, consequências, então, de um acidente de trabalho. Algumas coisas podem acontecer. Basicamente, 4 coisas vão poder acontecer quando um trabalhador ele sofre um acidente de trabalho. A primeira delas é um fato mais simples, que é resolvido com a simples assistência médica. Então, o segurado ele recebe o atendimento médico e retorna imediatamente às suas atividades profissionais. Então, aquele indivíduo que ficou com cólica ou então está com dor de cabeça, uma cefaleia muito grande, vai ser atendido, vai ser medicado e vai retornar para as suas atividades profissionais. Tá bom? Bom, a outra forma uma outra consequência, agora um pouco mais grave, é a incapacidade temporária. Nesse caso, o segurado ele recebe o seu salário, fica afastado do trabalho por um período,
até que esteja apto para retornar às suas atividades profissionais. Então, ele vai ficar afastado durante algum momento da sua atividade profissional. Para fins previdenciários, isso é importante, o tempo de afastamento. Porque se ele ficar afastado até 15 dias, tá, ele continua recebendo o seu salário, a gente vai estar falando isso mais à frente, as consequências previdenciárias de um acidente, de uma incapacidade temporária, um acidente de trabalho, mas, a grosso modo, ele vai estar, até 15 dias, ele vai estar recebendo o seu salário pela empresa normalmente. A partir do 16º dia, então, até 15 dias, 16º dia em diante, tem que ser acionada a Previdência Social e ele vai passar a receber um auxílio doença. Tá bom? Então, isso a gente vai estar falando mais à frente. Mas o tempo da incapacidade temporária é importantíssimo para fins previdenciários. Tudo bem? Então, ele vai ficar afastado por algum tempo, até 15 dias, o médico da empresa ele vai ser responsável pelo paciente. A partir do 16º dia, ele tem que passar por uma perícia do INSS, tá? Do Instituto Nacional de Seguridade Social. Bom, isso mais à frente a gente vai mencionar. Vamos seguir então aqui e falar de um outro nível de incapacidade. Agora a incapacidade permanente, nosso terceiro nível aqui. É uma terceira consequência, né, de um acidente de trabalho, terceiro nível de consequência. Bom, na incapacidade permanente, o segurado ele vai ficar incapacitado de exercer a atividade profissional que exercia à época do acidente. Preste atenção, gente. A incapacidade permanente, o indivíduo ele não pode mais exercer a mesma função que ele exercia antes. Não quer dizer que ele não pode exercer função nenhuma, tá? Então, mas ele não vai poder exercer a mesma função que ele exercia antes do acidente, indefinidamente, tá? É permanente essa incapacidade. Então, ela vai poder se subdividir em dois tipos de incapacidade, ou a incapacidade permanente total ou a incapacidade permanente parcial. No caso da incapacidade permanente total, o indivíduo ele fica impossibilitado de exercer qualquer tipo de trabalho. Tá? A incapacidade é total, então ele não pode mais trabalhar. Portanto, ele vai ser aposentado por invalidez. Tá? Bom, se o acidente resultar, em uma incapacidade permanente, porém parcial, o indivíduo ele vai estar apto para desenvolver uma outra atividade profissional. Não a mesma, mas uma outra atividade qualquer. Tá? E ele vai receber, por isso, uma indenização pela incapacidade sofrida, que vai ser chamada de auxílio acidente. Tá? Então, existem alguns auxílios que a gente vai estar mencionando. Esse, no caso, porque o indivíduo se acidentou, vai se chamar auxílio acidente. Tá bom? Então, ele continua trabalhando, só que numa outra área. Bom, vamos em frente, então, e falar do quarto nível, né, da consequência de um acidente de trabalho, que é o óbito. Né? Então, o indivíduo ele pode sofrer desde uma simples assistência médica, uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente, ou então vir a morrer. Bom, vamos seguir em frente, então, e falar sobre os procedimentos previdenciários decorrentes do diagnóstico de uma doença, né, um acidente de trabalho. Então, olha só, o indivíduo que sofre um acidente de trabalho, ele pode se englobar em 3 níveis. Tá? Ele vai se encaixar em um desses 3 níveis aqui. O primeiro deles é a situação na qual o trabalhador, o segurado, o trabalhador ele é segurado pela Previdência Social e está coberto pelo seguro acidente de trabalho. Já vai estar falando sobre ele, o SAT. Tá? Então, nesse primeiro caso, o indivíduo ele está coberto pela Previdência Social e está coberto pelo seguro acidente de trabalho. Ótimo para ele. Na segunda situação, o indivíduo ele está segurado pela Previdência Social, mas ele não está coberto pelo seguro acidente de trabalho. E a terceira situação, que é a situação pior para o profissional, é quando ele não está nem coberto pela Previdência Social, nem está coberto pelo seguro acidente de trabalho. Então, vamos ver aqui algumas situações relacionadas ao acidente de trabalho, o seguro acidente de trabalho, o SAT. Tá? O que vem a ser esse SAT? Então, o SAT ele é um sistema de seguro público
pelo qual o trabalhador recebe benefícios em caso de doença, acidente ou até mesmo no caso do seu falecimento, né, ocorridos durante a execução de um trabalho ou no percurso, né, da casa para o trabalho e vice-versa. Então, seguro acidente de trabalho vai servir para todos os acidentes de trabalho, seja ele uma doença profissional ou uma doença do trabalho ou um acidente de trajeto. Então, o indivíduo sofreu acidente de trabalho para fins previdenciários, né, qualquer uma daquelas três situações, para um acidente que é considerado acidente de trabalho, então ele pode acionar esse seguro de acidente de trabalho. Bom, quem é que tem direito ao seguro acidente de trabalho? Ao SAT. Então, o trabalhador empregado, tá? Empresários, trabalhadores autônomos e trabalhadores avulsos. Tá? Então, todos esses indivíduos, eles podem ter direito ao seguro acidente de trabalho, desde que o tipo de legislação que eles estejam submetidos assegure, né, essa forma de benefício, esse seguro de acidente de trabalho. Quem é que não tem direito? Aqueles trabalhadores relacionados a outros regimes de contratos de serviço. Então, servidores civis, ocupantes de cargos efetivos, né, ou então militares, né, da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios. Esses indivíduos, eles estão submetidos, são servidores contratados por outros regimes, né? Por exemplo, aqui, ó, um funcionário civil federal, ele é regido pelo regimento jurídico único. Então, ele não tem a mesma legislação que um trabalhador que não é um servidor público. Tá? Então, essa diferenciação ela é fundamental. Tá bom? Então, de uma maneira geral, o trabalhador empregado, o empresário, aquele trabalhador autônomo ou o trabalhador avulso, né, ele vai estar coberto pelo seguro de acidente de trabalho. Os trabalhadores que são submetidos a outros regimes de contratos, né, de prestação de serviço, eles vão ter que respeitar as regras próprias, as leis próprias de cada um deles. Tá bom? Bom, qual é a vantagem de se estar coberto pelo seguro acidente de trabalho? Então, o trabalhador ele vai ter direito, além do seguro propriamente dito, a outros benefícios. Que benefícios são esses? Então, ele pode ter direito a pecúlio por invalidez. Então, no caso do pecúlio, do acionamento do pecúlio, vai ser feito um pagamento único de 75% do limite máximo do salário de contribuição. Ele pode ter direito ao pecúlio por morte, né, que é o pagamento único de 150% do limite máximo do salário da contribuição. Ele vai ter direito à estabilidade de 1 ano no emprego dele, após o acidente de trabalho, então não pode ser demitido nos próximos 365 dias. Ou até 15 dias de afastamento do trabalho, ele continua recebendo o seu salário pelo empregador. E a partir do 16º dia, como nós já havíamos mencionado, ele passa a receber um benefício da Previdência Social. Tá bom? Então, ele tem que passar por uma perícia médica na Previdência Social, no INSS, e passa a receber o salário da Previdência Social. Tá? Bom, vamos seguir então aqui. Quando que o trabalhador ele é considerado segurado pela Previdência Social? Então, quando que ele vai estar coberto pela Previdência Social, pelo INSS? Então, 3 situações possíveis. Primeira delas, o trabalhador com carteira assinada, ele é um empregado formal do mercado de trabalho, então a contribuição ela é automática. O empregador ele tem que contribuir, tem que depositar, fazer o pagamento lá do INSS desse indivíduo. O trabalhador que não tem carteira assinada, ele pode fazer a inscrição e o pagamento como contribuinte individual, como autônomo. Tá? Então, ele vai lá, ele não tem carteira assinada, mas ele contribui com o INSS, faz o pagamento do INSS para garantir a sua cobertura do seguro de acidente de trabalho, tá? Pela Previdência Social. E existe o caso facultativo, né, do contribuinte facultativo. São aqueles que não têm renda própria. Então, os estudantes, donas de casa, os desempregados, que também podem pagar o INSS e para ser coberto,
né, pelo seguro de acidente de trabalho, tá, da Previdência Social. Então, essas 3 situações são as situações possíveis. A imensa maioria das vezes, a gente vai estar trabalhando com a categoria, né, dos indivíduos do mercado formal de trabalho, então tem carteira assinada e a contribuição vai ser automática. Tá bom? Bom, vamos seguir então aqui e mostrar quais são os benefícios que esse segurado vai dispor. Então, olha só, o segurado ele vai ter direito aos benefícios, né, oferecidos pelo INSS. Quais benefícios são esses? Então, tem ali, ó, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, o auxílio doença, auxílio acidente, que nós já mencionamos, auxílio reclusão, pensão por morte, salário maternidade, salário família. Então, tem vários benefícios que o contribuinte do INSS vai ter. Bom, implicações médico-previdenciárias de um acidente de trabalho. Tá? Isso aqui é importante para a gente, para fins de prova. Tá? Olha lá, deve-se comunicar o acidente ao INSS através do CAT, a comunicação de acidente de trabalho, havendo ou não afastamento do trabalho. Então, todo acidente de trabalho, mesmo que o indivíduo não tenha sido afastado do trabalho, das suas atividades, exige a notificação ao INSS. Tá? Tem que comunicar o acidente ao INSS através do CAT, da comunicação de acidente de trabalho. O prazo para comunicação ele vai variar de acordo com a situação do acidente. Então, olha só, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, o indivíduo ele sofreu um acidente qualquer. Até o primeiro dia útil, né, seguinte, ele deve ser notificado ao INSS. No caso, se ele se acidentar numa sexta-feira, até segunda-feira deve ser notificado ao INSS. Em caso de morte, tem que ser imediatamente, gente. Morte é igual a notificação imediata, tá bom? Então tem que ser no mesmo dia. Ou então, em caso de uma doença profissional, doença de trabalho, que leve um tempo para poder fazer o diagnóstico, para poder ter certeza, amarrar o nexo causal das coisas. Então tem que aguardar a conclusão do diagnóstico. Concluiu, chegou ao diagnóstico, aí sim passa a notificar ao INSS. Tá? Então, a comunicação de acidente de trabalho, ela deve ser emitida pela empresa ou pelo próprio trabalhador, ou os seus dependentes, ou pelo sindicato, ou pelo médico, por autoridades competentes. Então, qualquer indivíduo relacionado ao trabalho pode emitir a notificação. Tá? Então, isso aí também é assunto de prova. Qualquer indivíduo pode emitir a notificação. Tá? Não necessariamente só a empresa ou só o trabalhador. Então, qualquer indivíduo pode emitir a notificação relacionada ao trabalho. Tá bom? Bom, esse aqui é o documento, é o CAT, tá? A comunicação de acidente de trabalho. Então, nela vai ser preenchido os dados pessoais do acidentado e os dados relacionados ao tipo de acidente, como que aconteceu esse acidente. Tá bom? Então, aqui só para ilustrar a nossa comunicação de acidente de trabalho. Então, ela vai ser emitida basicamente em 4 vias. A primeira via vai para o INSS. A segunda via, ela vai ficar com o segurado, tá? Ou o seu dependente. A terceira via vai ser direcionada ao sindicato do trabalhador. E a quarta via vai ficar presa na empresa. Então, são 4 vias que vão ser emitidas na comunicação do acidente de trabalho. Tá? Então, essa comunicação deve ser feita, né? Essa via deve ser entregue, a primeira via, a via que vai para o INSS, deve ser entregue a qualquer agência da Previdência Social. Bom, vamos seguir em frente, então, falando sobre as consequências previdenciárias. Então, o indivíduo ele sofreu um acidente, foi comunicado ao INSS, e aí, quais são as consequências da Previdência, né, que diz respeito a esse indivíduo? Então, o que vai acontecer? Então, pode acontecer, tal como nós mencionamos agora há pouco, falando sobre os acidentes de trabalho, um indivíduo pode, no caso de um acidente simples, né, ter a simples assistência médica.
e nesse caso ele não vai receber benefício nenhum previdenciário. Ser notificado, comunicação de acidente de trabalho, o INSS vai tomar conhecimento e esse indivíduo vai retornar às suas atividades sem receber nenhum tipo de benefício. Foi um acidente simples assistência médica que ele recebeu. Bom, no caso de uma incapacidade temporária, como nós já havíamos mencionado, vai depender do tempo de afastamento. Se o indivíduo ele ficar afastado por até 15 dias, incluindo o 15º dia, ele vai continuar recebendo o salário pela empresa, ou seja, pelo empregador. Caso ele ultrapasse 15 dias de afastamento, a partir do 16º dia de afastamento, o trabalhador ele deixa de receber o salário da empresa e começa a receber um auxílio-doença. E quem paga o auxílio-doença é a Previdência Social. Tá? Esse auxílio-doença ele é de cerca de 91% do salário que ele vinha recebendo da empresa. Tá? Então, auxílio-doença, quem vai estar pagando vai ser o INSS, a Previdência Social. Bom, no caso de uma incapacidade permanente, aí vai depender do grau de incapacitação. Tá? No caso de uma incapacidade total, o indivíduo ele vai receber aposentadoria por invalidez, que vai corresponder a 100% do seu salário. No caso de uma incapacidade parcial, ou seja, o indivíduo ele não pode desempenhar a mesma atividade, mas ele pode desempenhar uma atividade outra qualquer no seu trabalho, então nesse caso ele vai receber um auxílio acidente, porque ele foi acidentado. Esse auxílio acidente corresponde a 50% do salário. E que vai indenizar o segurado quanto ao acidente resultar em sequela definitiva. Então, ele vai receber esse auxílio acidente se a sequela for definitiva. Vai ser 50% do seu salário. E esse benefício, gente, ele vai deixar de ser pago quando o beneficiário se aposentar. Tá? Então, aquilo ali era só para indenizar o indivíduo. Ele continua trabalhando, continua recebendo um salário e ele está recebendo um benefício, que é o auxílio acidente, mais 50% do salário. Quando ele se aposentar, ele deixa de receber o salário e deixa de receber o benefício. Tá bom? Bom, e finalmente, o último nível que pode acontecer, a última consequência previdenciária, é o óbito do indivíduo. Nesse caso, pensão por morte. Tá? Então, os seus dependentes vão receber a pensão por morte. O benefício vai ser concedido aos dependentes do trabalhador segurado que falecer. Bom, falando ainda de acidente de trabalho, é importante a gente frisar que existem alguns indicadores de risco. Alguns instrumentos que vão servir justamente para se medir a quantidade, o tamanho do risco que um trabalhador qualquer está submetido ao desempenhar sua função laborativa. Então, eles vão permitir comparações entre diferentes momentos e vão medir a qualidade no ambiente de trabalho. Tá? Então, olha só, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela trabalha, ela usa como indicador de risco, na verdade, 3 indicadores para medir a periculosidade entre os diferentes setores da atividade econômica de um país. Tá? Então, que 3 indicadores são esses? É um índice de frequência, um índice de gravidade e a taxa de incidente dos acidentes de trabalho. Então, em se tratando de OIT, ela vai estar usando esses 3 indicadores. No Brasil, na prática, nós vamos estar utilizando outras formas, outros indicadores de avaliação do risco de trabalho. O primeiro deles vai se chamar de incidência acumulada. Tá? A incidência acumulada nada mais é do que a estimativa do risco de um indivíduo acidentar-se. Tá? Na população, obviamente na população que trabalha, no intervalo de tempo estudado. Então, olha só, a incidência acumulada ela vai ser uma relação, como um indicador de risco, vai ser uma relação entre o número de acidentes de trabalho ocorridos e o número de empregos. Ou seja, a gente vai dividir o número de acidentes por aqueles indivíduos que estão desempenhando sua atividade e que podem vir a se acidentar. Tá? Então, número de acidentes de trabalho ocorridos dividido pelo número de empregos, número de indivíduos empregados.
Tá bom? Então, eles que vão estar sob o risco de sofrer um acidente de trabalho. Então, nós temos aqui um exemplo, né, da taxa de incidência de acidentes e doenças do trabalho em Alagoas, tá? Que é o estado que apresenta a maior taxa de incidência de acidente de trabalho do nosso país. Então, em 2010, essa taxa era de 308,6 casos, acidentes de trabalho, para cada 10 mil trabalhadores. Tá? Então, uma conta simples de se estimar a incidência acumulada de acidente de trabalho em uma região. Bom, um outro indicador que existe é a densidade de incidência. No caso da densidade de incidência, nós vamos estar levando em consideração, né, o número de horas homens trabalhadas. Ou seja, nós não queremos saber apenas quem trabalha, mas sim o tempo, né, multiplicar cada indivíduo pelo tempo de trabalho dele. Indivíduos que trabalham mais tempo, obviamente, estão sujeitos a um risco maior de se acidentar, enquanto que indivíduos que trabalham menos tempo, né, têm uma jornada de trabalho menor, eles teriam menos probabilidade de se acidentar. Então, na densidade de incidência, o tempo, né, trabalhado vai ser levado em consideração. Então, olha só como é que a gente vai fazer essa conta. A gente vai, para calcular o número de horas homem trabalhadas, a gente vai pegar o número de trabalhadores, né, no total, multiplicar pela sua jornada. Normalmente, né, o trabalhador tem 8 horas por dia de jornada de trabalho, e multiplicar pelo número de dias trabalhados no período. Só para a gente poder ter a ideia do número de dias trabalhados no período, nós consideramos que um mês ele tem cerca de 22 dias úteis de trabalho, e o ano, né, pegando esses 22 dias úteis, multiplicando por 12, vamos ter ali 264 dias úteis de trabalho durante o ano. Tá? Então, esse é um indicador mais preciso, mais acurado para se medir os acidentes de trabalho. Bom, em se tratando de coeficientes de mortalidade, agora vamos medir a morte, o risco, né, a probabilidade do indivíduo vir a falecer, né, durante a sua jornada de trabalho. Então, o coeficiente de mortalidade é um indicador do número de acidentes fatais na população e no intervalo de tempo estudados. Então, o coeficiente de mortalidade ele vai ser então, a relação entre o número de óbitos por acidente de trabalho fatal dividido pelo número de empregos. Tá? Então, assim a gente vai poder saber qual é a região, né, um estado, um município, o país, que apresenta uma maior probabilidade que o indivíduo morra por desempenhar determinada função. Tá bom? Então, esse é um indicador bastante utilizado também. Bom, o próximo indicador é a letalidade, o coeficiente de letalidade relacionado ao acidente de trabalho. Então, é um indicador que mede a capacidade dos acidentes de trabalho de levar ao óbito. Então, agora, gente, nós não vamos estar considerando todos os trabalhadores no nosso denominador. Nós vamos estar considerando apenas aqueles que se acidentaram. Uma vez que o trabalhador já se acidentou, qual é a probabilidade daquele acidente resultar em óbito? Então, esse é o coeficiente, né, ou a letalidade propriamente dita. Então, letalidade é o número de acidentes fatais dividido pelo número de acidentes de trabalho ocorridos. Tá? E nós vamos estar trabalhando sempre com uma fração, né, uma proporção de 100. Então, em percentagem, vamos multiplicar isso por 100 para achar um valor em percentual. Tá bom? Então, na letalidade, nós vamos estar considerando aqueles indivíduos, daqueles que já sofreram um acidente, qual é a probabilidade dele vir a morrer. Tá bom? Bom, finalmente, o coeficiente de gravidade. O coeficiente de gravidade ele é um indicador que vai avaliar as perdas acarretadas pelos acidentes de trabalho, em consequência ou de incapacitação temporária ou incapacitação permanente das vítimas desses acidentes. Então, a gente vai estar avaliando as perdas, então o tempo que deixou de ser trabalhado, tá? Em virtude de um acidente de trabalho. Então, olha só, no nosso coeficiente de gravidade, nós vamos ter então, uma relação entre o número de dias perdidos por acidente de trabalho, somado do número de dias debitados, né, aquele indivíduo que deixou de trabalhar e teve seu dia descontado, e vamos dividir isso tudo pelo número de horas homem
trabalhadas. Tá? Multiplicar isso por 1000 para achar um valor melhor de se trabalhar. Tá bom? Então, coeficiente de gravidade. Vai estar avaliando as perdas acarretadas pelos acidentes de trabalho. Bom, gente, então vamos dar uma olhadinha aqui nas doenças ocupacionais do trabalho. Bom, nós temos diversas doenças, algumas com maior ou menor relevância nos concursos de residência médica, mas temos que conhecer pelo menos a categoria, né, a forma de causar doença dessas situações aqui. Olha só, pneumoconioses, importantíssimos para os concursos de residência, a asma ocupacional, PAIR, a perda auditiva induzida por ruído, LER, DORT, né, a lesão por esforço repetitivo, as intoxicações exógenas, o chumbo, né, as doenças do mercúrio, solventes orgânicos, benzenismo, cromo, o arsênio ou arsênico, que tem sido cobrado mais recentemente nos concursos, picado por animais peçonhentos, dermatoses ocupacionais e distúrbios mentais. Essas situações, essas doenças que estão em destaque, elas merecem uma atenção um pouquinho maior e tentar correlacionar, né, de uma forma rápida a situação, a doença, com o seu quadro clínico ou com as complicações que possam vir a acontecer. Então vamos começar a falar sobre as pneumoconioses, tá? Que são doenças paraquimatosas pulmonares relacionadas à inalação de poeira e no ambiente de trabalho. Tá? As pneumoconioses, elas devem estar relacionadas então à inalação de poeira no ambiente de trabalho e desse quadro, desse hall de doenças, nós vamos excluir as doenças neoplásicas e as doenças por hiperreatividade das vias aéreas, como o caso da asma ou bronquite, tá? E o enfisema pulmonar. Então, todas as doenças pulmonares paraquimatosas que não estiverem não forem enquadradas nem em doenças neoplásicas, nem em doenças de hiperreatividade brônquica, elas devem ser, estiverem relacionadas à inalação de poeira em ambiente de trabalho, vão ser classificadas como pneumoconioses. Nesse grupo bastante diverso de doenças, nós vamos classificá-las basicamente em dois grandes grupos, as chamadas pneumoconioses fibrogênicas e as não fibrogênicas. Aquelas que são capazes de gerar um processo inflamatório fibrótico no pulmão, ou aquelas que não vão ser capazes de produzir uma fibrose pulmonar. Tá bom? Bom, vamos começar então falando sobre a partícula. O que a partícula ela tem que ter, a partícula inalada, ela tem que ter para poder atingir o alvéolo pulmonar, né, a via aérea inferior terminal, e causar uma doença paraquimatosa pulmonar. Então, em primeiro lugar, ela tem que ser pequena, porque as partículas grandes, normalmente com mais de 10 micras, elas são rapidamente retidas nas vias aéreas superiores ou no início da via aérea inferior. Apenas as partículas menores, cerca de menos do que 5 nanômetros, elas conseguem atingir as vias aéreas terminais. Então, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e alvéolos. Tá? Então, tem que ser extremamente pequenas essas substâncias, essas partículas. E aí, a partir de então, elas vão gerar uma inflamação crônica que podem culminar ou não com o processo fibrótico pulmonar. Tá? Lembrando que existem alguns mecanismos de depuração pulmonar. São eles lá, o transporte mucociliar, responsável por cerca de 80% do transporte, né, da depuração pulmonar dessas substâncias que atingem a via aérea inferior terminal. O transporte linfático, por outros 20% desse mecanismo de depuração, e a fagocitose por parte dos macrófagos alveolares. Lembrando que essas partículas, como elas são inorgânicas, normalmente o macrófago não consegue digerir e acaba tendo seus lisossomas rompidos no meio extracelular e causando lesão, né, inflamação com lesão pulmonar. Tá bom? Então, esses são os 3 mecanismos básicos de depuração que são vencidos por essas partículas com menos do que 5 nanômetros de diâmetro. Bom, lembrando que as lesões pulmonares elas vão depender também de algumas características. A primeira delas, a característica físico-química do aerossol, da partícula, né, que é inalada. Então, exemplo, algumas partículas elas são pequenas, mas têm densidades diferentes, como é o caso da silicose, que
tem preferência pelos lobos superiores pulmonares, enquanto que a asbestose tem uma preferência, uma deposição mais em regiões inferiores dos pulmões. Né? Algumas causam mais lesões porque são partículas mais cortantes, né? Enquanto outras elas têm uma propriedade físico-química que permite que ela não cause fibrose. A dose, a quantidade de partícula que é inalada e, obviamente, o tempo de exposição. Indivíduos que ficam submetidos a um tempo muito prolongado de exposição e uma dose, uma quantidade muito grande dessas partículas, têm maior probabilidade de ter a doença pulmonar. Tá? Bom, vamos começar falando então sobre as pneumoconioses não fibrogênicas, aquelas que vão assumir uma importância, uma relevância um pouquinho menor nos concursos de residência médica. Tá? Então, olha só, as doenças, as pneumoconioses não fibrogênicas, elas normalmente ocorrem por exposição a poeiras com baixo potencial fibrogênico. No caso, a gente vai chamar de poeiras inertes, tá? Aquelas que não vão desempenhar, embora produza uma reação inflamatória, ela não leva à fibrose pulmonar. E temos alguns exemplos aqui que nós temos que conhecer. São elas lá, o caso da siderose, o óxido de ferro, né? A siderose é a pneumoconiose pela inalação de óxidos de ferro, a baritose, pelo sulfato de bário, a estanhose, pelo óxido de estanho, antimoniose, pelo óxido de antimônio, carvão vegetal, né, a poeira do carvão vegetal e rocha fosfática. Tá? E temos que conhecer também algumas ocupações de risco que favoreçam o desenvolvimento dessas pneumoconioses, como o caso ali dos soldadores de arco elétrico, a mineração que é extremamente importante porque ela consegue transformar em poeira. A poeira da mineração ela é rica em diversas substâncias, muitas delas que causam fibrose pulmonar, outras não causam fibrose pulmonar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a atividade mineradora nos concursos de residência. E ensacamento de bário e estanho, no caso da baritose e a estanhose, trabalhadores expostos ao carvão vegetal, né, para a inalação da poeira do carvão vegetal, desenvolvimento dessa pneumoconiose não fibrogênica. Então, essas situações são importantes para o nosso conhecimento, mas são menos relevantes para os concursos de residência. Tá? O diagnóstico das pneumoconioses, de uma forma geral, ela é feita por uma tríade, né, de história ocupacional, compatível com a exposição a uma poeira, né, no ambiente de trabalho, a história clínica com sintomas, no caso das não fibrogênicas, os sintomas eles são ausentes, então o indivíduo ele fica muito tempo assintomático, né, a imagem radiológica vem antes, né, do desenvolvimento de sintoma, e a radiografia simples de tórax com os critérios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de 2000, tá? Datado dos anos 2000. Então, essa é a tríade fundamental para se fazer o diagnóstico de pneumoconiose, no caso da não fibrogênica. Então, história ocupacional, que vai servir também para as fibrogênicas, a radiografia de tórax simples, que também vai servir para a fibrogênica, e a história clínica, que nesse caso da não fibrogênica, ela tem ausência de sintomas. Então, o quadro radiológico ele vem antes do quadro clínico do paciente. Bom, em se tratando das fibrogênicas, né, que são as mais relevantes para os nossos concursos, nós temos então uma fibrose intersticial, do parênquima pulmonar, e algumas doenças estão relacionadas. São elas ali, ó, a silicose, a asbestose, a doença da pleura, né, pelo asbesto, pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, pneumoconiose por abrasivos, né, pneumoconiose por metais duros, né, no caso do tungstênio, titânio, tântalo, né, vanádio, todos eles associados ao cobalto, pneumopatia pelo berílio e pneumonite por hipersensibilidade. Desse grupo enorme, diverso aqui de doenças, duas merecem destaques. A silicose e a asbestose, né, e doença pleural relacionada ao asbesto. Nós vamos estar trabalhando com elas a partir de agora. Então, olha só. No caso da silicose, 3 situações elas podem ser formadas e vale a pena a gente estudar. A silicose crônica, a silicose subaguda e a silicose aguda, que é um evento raro. Então, na imensa maioria das vezes, nos concursos, nós vamos estar sendo questionados a respeito da silicose
crônica, que é aquela fibrose progressiva do parênquima pulmonar que se manifesta após longo período de exposição. E esse longo período, normalmente, é um período maior do que 10 anos. Tá? Então, com aquela silicose que se apresenta, né, por mais de 10 anos de exposição, é chamada de silicose crônica. Então, ocupações de risco, isso é importante para a gente. Tá? Ocupações de risco associadas à silicose são essas aqui. Ó. A indústria extrativa mineral, a mineração, como nós acabamos de mencionar, o beneficiamento de alguns minerais, né, como o corte de pedras, britagem, moagem e lapidação. Então, gente, trabalhando com jateamento de areia, olha lá embaixo, jateamento de areia é uma ocupação que tem muita relação com pneumoconiose, principalmente com a silicose. Tá? Cavadores de poços, indústrias de transformação, no caso da cerâmica e do vidro. Então, essas estão em destaque e merecem ser memorizadas. Tá? Silicose relacionada à mineração, corte de pedra e jateamento com areia. Tá? Bom, vamos seguir em frente aqui e falar das características dessa forma de pneumoconiose fibrogênica. Então, estão lá nódulos de deposição concêntrica de fibras colágenas, mais a presença de corpos birefringentes à luz polarizada, que mostra, na verdade, o quê? Que você tem um centro, né, da partícula de sílica envolto por fibras colágenas pelo processo fibrogênico. O indivíduo, ele normalmente tem como característica, né, a sintomatologia dele é de dispneia aos esforços, e ao raio-x de tórax nós vamos ter opacidades nodulares. Normalmente, no caso da silicose, normalmente a zona de predileção dessas opacidades, dessas calcificações, são nas zonas superiores dos pulmões. Tá? Então, o diagnóstico diferencial a gente vai fazer com tuberculose miliar, sarcoidose e algumas doenças fúngicas, como histoplasmose e o paracoco. Tá bom? Bom, vamos seguir então aqui e mostrar uma imagem, né, de uma silicose crônica, mostrando microcalcificações, né, opacidade pulmonar. Normalmente, a predileção é por onde, gente? Pelos lobos superiores do pulmão. Tá? Então, essa imagem tem que ficar memorizada, silicose pegando o lobo superior pulmonar. Bom, vamos falar então da silicose subaguda, uma outra forma da mesma doença, que é aquela que vai se manifestar normalmente entre 5 e 10 anos de exposição. Algumas ocupações de risco, né, são as mesmas lá da silicose crônica, a única diferença vai ser o tempo de exposição e características dessa doença, né, os sintomas respiratórios presentes, dispneia aos esforços e tosse, né, normalmente são essas as sintomatologias da silicose. E agora, olha só, risco aumentado de algumas comorbidades. Silicose, principalmente a silicose na forma subaguda, entre 5 e 10 anos, está muito associada à tuberculose, incidência de tuberculose e doenças autoimunes. Tá? Então, silicose, tem que lembrar, silicose, aquelas doenças de ocupação, né, mineração, aquelas ocupações de risco, mineração, jateamento de areia, né, e lembrar que silicose está muito associada à fibrose pulmonar em lobos superiores e tuberculose. Então, é essa associação que a gente tem que fazer com silicose. Tudo bem? Do ponto de vista da silicose aguda, essa daqui é aquela que se manifesta em meses ou poucos anos após a exposição. Tá? É uma doença rara, tá? Após exposições maciças à sílica. Tá? Normalmente, ela tem um desfecho muito desfavorável e evolui para o óbito rapidamente. Tá? Então, as ocupações são exatamente aquelas mesmas, lembrando de jateamento de areia e moagem de pedra. Tá? Bom, assim, então, nós fechamos essa doença que é a silicose, a pneumoconiose fibrogênica, tá? A mais importante para a gente nos concursos de residência. Bom, em se tratando da nossa segunda doença fibrogênica mais importante, a asbestose. A asbestose ela é consequente à exposição às fibras de asbesto, como o nome está dizendo. Algumas ocupações relacionadas a essa doença são lá mineração, tal como a silicose, mas fábrica de cimento e amianto, gente. Tem que prestar atenção para isso. Cimento e amianto libera asbesto, produz poeira de asbesto, tá? Então,
causa asbestose. Materiais de fricção e tecidos incombustíveis, né, com amianto. Então, lembrou de amianto, lembrou de asbesto, tá bom? Características dessa doença. A fibrose intersticial difusa em pulmão insuflado, tá? Então o pulmão ele fica insuflado, e a presença de 2 ou mais corpos de asbestos por área seccional. Então, no corte, na biópsia, nós temos ali vários corpos de asbestos sendo identificados, tá? Por centímetro quadrado ali de material. Bom, seguindo em frente, então, características dessa doença. Olha só, nós temos, então, dispneia aos esforços e tosse, tá? Que normalmente evoluem para dispneia em repouso, hipoxemia e cor pulmonale. Tá? Então, preste atenção, porque esse pode ser um ponto-chave que diferencie a asbestose da silicose do ponto de vista das características da sintomatologia. Tá? A asbestose, normalmente, ela começa também com dispneia aos esforços, tosse, tal como a silicose, mas ela evolui, vai evoluindo, ela é progressiva, vai evoluindo por uma dispneia em repouso, por uma hipoxemia e pode causar cor pulmonale. Tá? Então, a asbestose pode chegar a cor pulmonale. Tá? As opacidades, elas são irregulares e, normalmente, elas afetam as bases pulmonares. Diferente da silicose, que vai pegar ápice, a asbestose vai pegar base pulmonar. Diagnóstico diferencial com enfisema pulmonar, uma vez que o pulmão está insuflado, pneumonia intersticial usual, colagenoses e linfangite carcinomatosa. Tudo bem? Bom, duas associações temos que fazer com a asbestose. A asbestose está muito associada a câncer de pulmão e ao mesotelioma de pleura e peritônio. Então, prestando atenção nisso, a asbestose, gente, ela tem um quadro clínico de uma dispneia em repouso, que evolui para dispneia aos esforços, que evolui para uma dispneia ao repouso, hipoxemia, cor pulmonale. No raio-x, nós temos opacidade em bases pulmonares e está muito associada a duas situações, câncer de pulmão e mesotelioma de pleura e peritônio. Tá bom? Então, olha aqui uma imagem da asbestose com a região opaca, radiopaca, em bases pulmonares. Tá? Completamente diferente, o inverso, na verdade, da silicose que afeta ápice. Tá? Bom, vamos em frente, então, mostrando então aqui algumas outras doenças, como a asma ocupacional. Deixamos de falar pneumoconiose e vamos falar agora de asma ocupacional, um outro capítulo. A asma ocupacional é a obstrução difusa e aguda das vias aéreas, de caráter reversível, causada pela inalação de substâncias alergênicas presentes no ambiente de trabalho. Então, gente, uma grande diferença que vai ter entre pneumoconiose e asma ocupacional é que a pneumoconiose é um processo crônico, né, que depende da exposição por meses, anos, né, àquela poeira. Enquanto que a asma ocupacional é um evento agudo da via aérea e de caráter reversível. Tá? Muitas vezes está associada à inalação de poeiras, como poeira de algodão, né, de linho, borracha, couro, sílica, madeira vermelha. Então, várias substâncias podem causar essa reação alérgica, né, alergênica na via aérea inferior. Tá? Então, o início dos sintomas relacionados à exposição ocupacional. Então, o que chama atenção na asma ocupacional é que ela normalmente começa após a exposição e ela melhora quando o indivíduo se afasta da exposição dessa poeira. Tá? Então, no final de semana, quando o indivíduo não trabalha, está passando sábado e domingo em casa, está longe da região de trabalho dele, daquelas poeiras, ele tem uma melhora dos seus quadros. Enquanto que, quando ele volta a trabalhar no início da semana, ele tem o retorno dessa sintomatologia, que envolve o quê? Envolve ali, falta de ar, aperto no peito, chiado no peito e tosse, né, rinorreia, espirros e lacrimejamento. Então é uma asma, só que está relacionada a poeiras, né, do trabalho. Então os sintomas eles desaparecem ao se afastar do ambiente. Isso tem que ficar bem gravado em asma ocupacional. Tá? É um evento agudo e relacionado ao ambiente de trabalho. Se afastou do ambiente de trabalho,
melhora a sintomatologia. Tá? Então, o que precisa fazer com esses indivíduos? Afastar da exposição e emitir a comunicação de acidentes de trabalho. Tá? Vamos seguir em frente aqui e falar agora da PAIR, da perda auditiva induzida por ruído, também frequente nos concursos de residência. Essa daqui vai ser uma diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído, né? Lembrando que todos aqueles ruídos com mais de 85 decibéis podem causar algum grau de lesão auditiva. Tá? 85 decibéis é o valor. Então temos algumas características importantes da PAIR aqui. Ó. Olha só, ela é sempre neurosensorial, porque ela causa dano, né, às células do órgão de Corte no ouvido interno. Ela é irreversível e quase sempre bilateral, né, porque o indivíduo vai estar ouvindo, vai ter a lesão mecânica pelos dois ouvidos. E ela é passível de não progredir mais, se o indivíduo se afastar da exposição. Se ele não tiver mais aquela exposição contínua, ele se afastar, se proteger, então pode ser que essa doença não progrida mais. Tá? Mas, normalmente, ela é neurosensorial, irreversível e bilateral. Então, essa tríade nós temos que gravar de PAIR. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Afastar imediatamente o indivíduo da exposição, né, protegendo ele da progressão da doença e emitir a comunicação de acidente de trabalho. Bom, LER-DORT, lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, essa outra entidade de doença ocupacional do trabalho também é importante, costuma aparecer nos concursos. O que são elas? São afecções decorrentes das relações e da organização do trabalho. Lembra, não é um agente físico, não é um agente químico, não é um agente biológico. É a organização do trabalho, é má postura, né? É repetição monótona de trabalho. Então, olha lá, as atividades são realizadas com movimentos repetitivos, posturas prolongadas, trabalho muscular estático, conteúdo pobre das tarefas, monotonia, sobrecarga mental, ritmo intenso de trabalho. Então, tudo isso está relacionado a LER e DORT. Tá? Então, é a chamada de doença da modernidade, tá? Muitas vezes. Porque é um indivíduo que fica repetindo os movimentos ou fica numa má postura diante de um computador pode ter esse tipo de lesão. Tá? Então, causadora de afastamento do trabalho, seja por incapacidade parcial ou incapacidade total. Tá? Um importante tópico para a gente poder relembrar deles. Características da LER-DORT: dor crônica, sensação de formigamento, muitas vezes por compressão nervosa, normalmente de túnel do carpo. Então, o indivíduo faz a tendinite relacionada ao túnel do carpo e tem sensação de formigamento em dedos, né, mãos, pés e assim por diante. Dormência, fadiga muscular, alteração de tendões, musculatura e nervos periféricos. Tá bom? Então, tema importante também, costuma aparecer nos nossos concursos. O que a gente vai fazer com esses indivíduos? Então, afastamento da atividade após a confirmação da doença, emitir o comunicado, a comunicação de acidente de trabalho e tratar o indivíduo com anti-inflamatórios e fisioterapia. Se for o caso, vai ser providenciado, né? O indivíduo vai ter que submeter a um procedimento cirúrgico. Tá? Mas afastar o indivíduo e emitir o CAT é o que a gente vai ter que fazer. Bom, intoxicações exógenas. Né? Esse também é outro grupo bastante diversificado de doenças ocupacionais do trabalho. Normalmente a gente fala sobre intoxicações exógenas, nós estamos falando de agrotóxicos. Tá? O que são os agrotóxicos? São produtos cuja finalidade é alterar a composição da flora e fauna a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos danosos. Tá bom? Então, algum produto que vai alterar a composição da flora e da fauna. Essa é a definição de agrotóxicos. E eles vão ser classificados basicamente de acordo com 3 categorias. Tá? Vão ser classificados quanto ao tipo de organismos que eles controlam, quanto à toxicidade da substância e quanto ao grupamento químico, né, que eles pertencem. Então vamos ver cada um deles ali. Primeiro, quanto ao tipo de organismo que eles controlam. Então a gente vai estar ouvindo falar de inseticida,
de acaricida, né, de fungicida, de herbicida, de raticida, dependendo do bicho, né, que ele vai estar controlando, tá? Vai estar atacando, vai estar matando. Quanto à toxicidade da substância, elas vão receber também 4 classes, né? Vão ser classificadas de 1 a 4 de acordo com a capacidade, né, a intensidade da toxicidade dessas substâncias. Os produtos classificados como classe 1, que tem tarja vermelha, eles são produtos extremamente tóxicos, tá? Enquanto que os produtos de classe 2, de tarja amarela, são apenas altamente tóxicos, mas não são extremamente tóxicos. Os de classe 3, eles são medianamente tóxicos. E o classe 4, de tarja verde, eles são pouco tóxicos. Então, a toxicidade também vai ser uma segunda forma de classificar esses agrotóxicos. E, finalmente, né, o que nos interessa realmente é o grupo químico. Né, de que a gente está falando, que tipo de agrotóxico nós estamos falando. Então, nós vamos poder classificá-los de acordo com um grupamento químico, como, por exemplo, os organofosforados, os carbamatos, os organoclorados, os piretróides, né, e assim por diante. Então, desse grupamento daí, temos que chamar atenção para 2 grupos, os organofosforados e os carbamatos. Por quê? Porque os organofosforados, temos aqui alguns exemplos dele, como o folidol, o tamaron, né? O malation, gente, tem que lembrar desse. Malation é um organofosforado. Né? O que essas substâncias causam? Elas causam síndromes colinérgicas, síndrome nicotínica e alguma síndrome neurológica. Tá? Mas o que a gente vai o que vai nos chamar a atenção para fazer o diagnóstico, sem dúvida, vai ser a síndrome colinérgica e a síndrome nicotínica. Tá? Então, falando em organofosforados. Então, sintomatologia ali de uma crise, de uma síndrome colinérgica. O que a gente tem de importante aqui? Ó? O indivíduo vai apresentar sudorese, miose. Miose, lembra, né? Síndrome colinérgica, o indivíduo faz miose. São poucas as situações por intoxicação que vão causar miose. Então, isso tem que chamar a atenção da gente. Lembra que a atropina é um anticolinérgico e ela faz midríase. Então, os colinérgicos têm que fazer o quê? Miose. Tá? Então, cialorreia, hipersecreção brônquica, tosse, vômito, cólica, confusão mental, ataxia e até pode chegar à convulsão. Tá? Então, a intoxicação por organofosforados é uma intoxicação grave. Tá? Então, temos que prestar atenção nesse quadro. Ao passo que a intoxicação pelos carbamatos, e aí a gente tem alguns exemplos aqui deles, como Cervinho, Baygon, né? Temic, Furadan. Então, esses indivíduos aqui são carbamatos. Eles também causam síndromes muito semelhantes, síndrome colinérgica, nicotínica e síndrome neurológica. Porém, o quadro clínico ele é de menor gravidade. Então, entre 2 intoxicações, organofosforado e carbamato, as do organofosforado é muito mais grave, pode levar o indivíduo ao óbito. Tá bom? Então, temos que chamar atenção para isso. Mas nas duas, os quadros são muito semelhantes, diferindo apenas pela gravidade, a intensidade dos quadros. Bom, vamos seguir então falando agora sobre algumas substâncias específicas, como o chumbo. A doença do chumbo é chamada de saturnismo. A intoxicação crônica pelo chumbo é chamada de saturnismo. Tá? As principais fontes de contaminação ocupacional ou ambiental estão relacionadas também à mineração. Mineração e a indústria, como a fundição e refino de chumbo propriamente dito. Então, algumas ocupações de risco temos que conhecer para saber onde tem chumbo. Então, olha só, fábrica e reforma de baterias. Então, bateria, falou em bateria, na prova tem que lembrar de chumbo, tá? Bateria, plástico, tinta, tá? Tinta, então, tinta, lembrar daquela situação de criança que fica roendo o berço, né? Comendo a tinta do berço, então pode se intoxicar por chumbo, tá? É fundição do chumbo, latão, cobre, bronze, radiadores, né, de automóveis. Então, são essas as ocupações que normalmente trabalham com chumbo e podem causar a sua intoxicação. Tá? Então, chumbo, saturnismo. Quais são as características, né, da intoxicação crônica pelo chumbo? Então, o indivíduo ele normalmente apresenta manifestações neurológicas,
como cefaleia, astenia, cansaço, alterações comportamentais, agressividade, né? Alterações do estado mental, como apatia, redução da memória, redução da força muscular, dor e parestesia em membros inferiores, impotência sexual, redução da libido, né? Hiporexia, epigastralgia, pirose, e aparece um sinal que é muito característico da intoxicação crônica pelo chumbo, que é a orla gengival de Burton. Tá? Então, olha só, a orla gengival de Burton são essas manchas escuras que aparecem ali na base dos dentes, né? Quase junto à gengiva ali. Tá? Então, isso daí é sinal de intoxicação crônica pelo chumbo, saturnismo. Tudo bem? Bom, vamos seguir então e falar da intoxicação aguda, que também pode acontecer. É uma doença rara, mas pode acontecer. Característica dela, náusea e vômito. Aí aparece um vômito com aspecto leitoso, tá? Que é uma coisa também diferente de todas as outras doenças ocupacionais do trabalho. Dores abdominais, gosto metálico na boca e fezes escuras. Tá? Então, isso aqui é um evento raro também, causado pela exposição maciça ao chumbo. Tá? Bom, vamos seguir em frente então aqui falando o que a gente tem que fazer com o indivíduo que se ficou exposto ao chumbo. Fizemos o diagnóstico de saturnismo nesse indivíduo. Então, afastar das atividades após a confirmação, então não necessita de uma comunicação imediata do quadro, né? Nós temos que fechar o diagnóstico e fazer efetuar o afastamento do trabalhador e emitir a comunicação de acidente de trabalho. Tá? Encaminhar esse indivíduo para atendimento especializado. Bom, em se tratando do mercúrio, então a doença relacionada ao mercúrio é o hidrargirismo. Tá? Lembrar que o símbolo do mercúrio é Hg, por causa do hidrárgiro. Então, hidrargirismo. Vias de contaminação são diversas, como a via inalatória, o vapor de mercúrio, a absorção cutânea e a via digestiva. Então, o mercúrio, gente, ele é importante também, porque ele é facilmente uma substância que pode contaminar o indivíduo facilmente, tá? Porque tem várias vias de contaminação. Algumas ocupações de risco, sem dúvida temos que lembrar de garimpo. Garimpo muitas vezes usa o mercúrio, esse metal líquido, para poder visualizar os metais, né, brutos que são encontrados na natureza. Então, garimpo, extração de ouro e prata, né, células eletrolíticas, né, produção de cloro, né, muitas vezes usa mercúrio também, fabricação de termômetro, barômetro, compostos elétricos, né, eletrodos, polímeros, fungicida muitas vezes também acaba utilizando mercúrio na sua composição, né, e assim por diante. Então temos que lembrar de garimpo em se tratando de mercúrio. Tá? O que o mercúrio faz? Por que ele é importante? Porque ele faz inibição da monoaminooxidase, uma daquelas enzimas relacionadas à degradação das catecolaminas. Então, ele tem um grupo sulfidrilo, né, que é o SH, que acaba aumentando a quantidade de serotonina e diminuindo a quantidade de ácido 5-hidroxalacético. Tá? Então, o aumento de serotonina, com a diminuição desse ácido, pela inibição da MAO, acaba sendo o responsável pelo quadro clínico desses pacientes. Tá? Então, normalmente eles vão cursar com distúrbios neurais. Tá bom? Aumento de serotonina, mercúrio, hidrargirismo. Bom, então vamos ver as características, né, o quadro clínico do hidrargirismo, né, da intoxicação pelo mercúrio. Olha só, o mercúrio pode causar, então, pneumonite intersticial aguda, bronquite, bronquiolite, tremores, aumento da excitabilidade, cefaleia, redução da memória, parestesias, tremores, fadiga, insônia, perda do apetite, perda de peso, diarreia, sabor metálico, celorreia, afrouxamento dos dentes, várias coisas o mercúrio vai poder causar. Mas o que vai ser importante para a gente, para efeito de prova, são algumas características aqui, ó. Principalmente a gengivite, a cialorreia, a irritabilidade e os tremores. Então essas são as principais características da intoxicação pelo mercúrio, pelo hidrargirismo. Então, gengivite, cialorreia, irritabilidade e tremores. Tá? Gente, lembrando que
Uma vez que foi confirmado o diagnóstico, né, do hidrargirismo, o que a gente vai ter que fazer? Emitir a comunicação de acidente de trabalho e afastar o indivíduo das suas atividades, tá? Encaminhá-lo para atendimento especializado. Tudo bem? Então, lembrando que como é uma doença ocupacional, vai levar um tempo para a gente poder fazer esse diagnóstico, não precisa afastar o indivíduo imediatamente, mas confirmando, vamos afastar e emitir o CAT. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos seguir agora falando sobre o benzenismo. Benzenismo é a intoxicação pelo benzeno, um hidrocarboneto aromático. E como o benzeno ele é mielotóxico, né, ele pode causar hipoplasia ou displasia de medula óssea. Bom, então, quais são as sintomatologias, os quadros relacionados à intoxicação pelo benzeno, pela mielotoxicidade do benzeno? Então, ele pode cursar com uma monocitopenia, uma bicitopenia ou até mesmo com uma pancitopenia. No caso, a gente vai estar chamando isso de anemia aplástica. Também está muito associado a algumas leucemias, como a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfocítica crônica e a doença de Hodgkin. Tá? Então, essas associações nós temos que ter. Benzeno é igual a substância mielotóxica, leucemias, doença de Hodgkin. Tá? Também está associada ali a hemoglobinúria paroxística noturna. Tá? Mas, principalmente, doença de Hodgkin tem que estar chamando a nossa atenção. Situações de risco, né, relacionadas ao manuseio do benzeno. Então, siderurgia, refinarias de petróleo, uma vez que ele é um hidrocarboneto e normalmente esses hidrocarbonetos são derivados, né, do petróleo. Então, todas as substâncias que acabam sendo refinarias, que trabalham com derivados do petróleo, têm risco em potencial da intoxicação pelo benzeno. A indústria de transformação, que muitas vezes utiliza também o benzeno como solvente, uma vez que ele é apolar, acaba servindo como um solvente orgânico, né, de algumas substâncias. Então, indústria de transformação também tem risco aumentado da doença ocupacional relacionada ao benzeno. Tá? Mas que é para ficar desse nosso slide é benzeno, mielotoxicidade, anemia plástica, leucemias e doença de Hodgkin e petróleo. Tá bom? Isso aí a gente tem que deixar bem claro. Bom, do ponto de vista do cromo, né, o cromo é um irritante para a pele e para as vias aéreas superiores. Tá? E ele facilmente ele é vaporizado, facilmente ele se transforma em uma poeira que se mistura com a umidade do ar e se transforma na chamada névoa ácida. Tá? O cromo, gente, ele está muito associado a algumas atividades, principalmente a cromagem, né, a galvanoplastia, cromagem, e algumas indústrias, como a indústria do cimento, de liga metálica, né, de soldagem de aço inoxidável, mas principalmente, uma coisa que hoje em dia a gente vê cada vez menos, foto revelada, fotografia revelada. Então a indústria fotográfica trabalha muito com cromo e tem um risco aumentado da sua intoxicação. Tá bom? Então, indústria fotográfica, fotografia e cromagem, os principais pontos aí relacionados ao cromo. Cromo que vai ser inalado ou ele vai ser irritante da pele, do tegumento também. Tá? Então vamos ver aqui o que pode causar o cromo, a sintomatologia do cromo. Então pode causar prurido nasal pela irritação das vias aéreas superiores, rinorreia, epistaxe, né? E aí aparece um quadro que não é muito frequente nas demais substâncias que irritam a via aérea, que é a úlcera ou a perfuração de septo nasal. Gente, a gente está vendo a gravidade dessa irritação pelo cromo. Né? Chega a fazer uma úlcera e até mesmo uma perfuração de septo nasal. Tá? Lacrimejamento, prurido cutâneo e aqui um sinal característico também das lesões cutâneas da intoxicação pelo cromo, que são as úlceras circulares com aspecto de olho de pombo. Tá? Então isso aí também é importante para marcar o cromo. Tá? No tegumento, as lesões, as úlceras circulares em olho de pombo e, no caso das vias aéreas superiores, úlcera e perfuração de septo nasal pela irritação da via aérea superior.
Tudo bem? Bom, o que a gente vai ter que fazer com um indivíduo que tem cromo, né, que está exposto ao cromo, acompanhá-lo, porque está muito associado de 20 a 30 anos após a exposição crônica do cromo, associado com câncer de pulmão. Tá? Então, essa etiologia, câncer de pulmão, está muito associado à exposição crônica por muito tempo, né, 20, 30 anos de exposição ao cromo. Então, temos que acompanhar esses indivíduos porque eles têm risco aumentado de desenvolver câncer de pulmão. Bom, e finalmente aqui uma substância que tem aparecido nos concursos de residência médica mais recentes, que é o arsênio ou arsênico, né? Que é um sal sem gosto, que não tem cheiro e que muitas vezes já apareceu em romances, né, ou ficções relacionados a assassinatos ou até mesmo a suicídios. É o arsênio, o sal do arsênio. Tá? Eles, na verdade, na intoxicação, eles costumam penetrar por via respiratória ou digestiva no organismo humano. E eles são substâncias com ação extremamente cáustica, tá, sobre o tegumento. Então, no caso da via aérea, vai fazer lesão de via aérea, e no caso da ingestão dessa substância, fazer úlceras, né, no trato digestivo com risco de sangramento. Então, o que pode acontecer ali no quadro clínico? Salivação, sabor metálico, hálito e suor com odor de alho. Olha só que interessante isso. Né? Então, o indivíduo com hálito ou suor, né, com odor de alho, isso daí é indicativo, né, de intoxicação pelo arsênio. Náusea, vômito, diarreia, todos eles são sintomas digestivos inespecíficos. Do ponto de vista da lesão hepática, ele pode cursar com subicterícia e hepatite. Né? E do ponto de vista renal, aí chamando a atenção, porque é um ponto que costuma ser cobrado nos concursos, quando se fala de intoxicação pelo arsênio, é a oligúria, o desenvolvimento de insuficiência renal aguda, tá? Pelo arsênio. Tá? Também pode cursar com a albuminúria e edema. Do ponto de vista cardíaco, ele prolonga o intervalo QT, né? E cria uma onda T anormal. Então, pode cursar também com deteriorização para arritmias graves cardíacas. O sistema nervoso causa cefaleia, parestesia de língua, mãos, pés, né, extremidades de uma forma geral. E no tegumento, hiperpigmentação, normalmente de pescoço, dorso, face, tá? E estrias nas unhas. No caso da intoxicação crônica, podem aparecer estrias esbranquiçadas, transversais ao longo do leito unguial. Tudo bem? Então, arsênio é um cara também frequente nos concursos mais recentes e nós temos que lembrar sempre do arsênio como sendo ali o odor de alho no suor e no hálito desse indivíduo, hepatite e oligúria com prolongamento do intervalo QT. Gente, a gente vai ficando por aqui depois dessa revisão sobre doenças ocupacionais, saúde do trabalhador. Continuem estudando e até a próxima.